Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Que bom estar com os irmãos. É recíproco toda a honra, toda a alegria de estar com vocês. Conversando com a irmã sobre a possibilidade de data nesse mês. Nós conseguimos, graças a Deus, a oportunidade de estar aqui nesse domingo. Então, para mim, de verdade, é uma alegria muito grande. Juscelio é um pastor que eu admiro pela sua caminhada, por sua casa, por pregar o evangelho genuíno. Isso nos traz tranquilidade, conforto, e não nos traz receio de falar daquilo que está escrito. Então, trago também saudação dos irmãos ali da Lírio, de Carlos e de Sobral. Amém? Vamos lá. Abra a Bíblia comigo, por favor, no Salmo 78, no texto base. É sempre um desafio comunicar a palavra à igreja de Deus, à sua noiva. Amém. Olha lá, aquela versão ali, que coisa boa, viu? Aqui é chique, viu, rapaz? Olha lá, ó, na frente. Famílias importam. Importam? Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. É o tema. Mas eu gostaria de colocar como uma pergunta. Me permita, pastor. Para que a gente pensasse, porque nós corremos o risco de afirmar um monte de coisa e às vezes não pensar se a forma que estamos vivendo reforça aquilo que estamos declarando. Esse texto base, ele é muito curioso. Eu vou ler ali, que aquela versão eu prefiro do que a que eu tenho aqui na minha Bíblia. Diz o seguinte: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Versículo 4: não os esconderemos dos nossos filhos. Por favor, volte para o versículo 3, o irmão aí, ou a irmã, não sei. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Ele termina no versículo 4 dizendo o quê? Não os esconderemos dos nossos filhos. Será? Eu gostaria de falar dessa verdade que eu também creio e que para mim é um tema hiper necessário em dias em que a família tem sido desacreditada ou bagunçada, né? Nós entendemos que o princípio bíblico da família está em Gênesis. Ali está toda a essência da estrutura daquele que criou a família. Por isso, o único que pode mexer, dizer como é que deve ser a família, é quem criou. E quem criou a família não foi a igreja. Quem criou a família não foi o Estado, ou não foi qualquer órgão que existe por aí. Quem criou a família foi Deus. E Deus estabeleceu bem que a família é quando o homem deixa a sua casa e une-se à sua mulher, e os dois estabelecem-se assim uma só carne. Mas o nosso assunto é famílias importam. Aí eu estava pensando, pedindo ao Espírito Santo, tenha misericórdia de mim, para que eu seja assertivo e colabore com os irmãos. Mas esse texto, ele é muito curioso, porque, volta para o 3 para mim. Ele diz assim: o que nós ouvimos, o 3, e aprendemos o que nossos pais nos contaram, e isso nós contaremos aos nossos filhos. É tudo que a gente tem a alegria de contar aos filhos, irmãos? É tudo que nós ouvimos e aprendemos que a gente conta aos filhos de forma assim tão alegre? É ou não é? Não. E a continuação do texto, do versículo 4, ele deixa claro para a gente o que é que nos motiva a contar para os filhos o que ouvimos. E o irmão aqui que está entrando no
no nosso clube, bem-vindo, amigo. Ele diz: contaremos à próxima geração, Simon, os louváveis feitos do Senhor. Olha aí. O que me motiva a mostrar o retrovisor para Guilherme e todos os outros, para os filhos que aqui estão, eu quero ampliar esse assunto, inclusive aos jovens que, se não for celibato, vai estabelecer uma família. O que me motiva a mostrar esse retrovisor e olhar para trás e dizer: olha, isso que eu ouvi, isso que eu aprendi, foi isso que eu como pai tenho para te oferecer, é se os meus atos são de louvor ao Senhor, é se a minha vida revela o poder e as maravilhas de Deus. Sim ou não? É. Por isso eu pergunto: famílias importam? É assim que eu tenho vivido? Por isso, eu gostaria de falar de dois homens e mostrar dois homens crentes. Eu gosto de fazer essa ressalva porque às vezes a gente acha que só quem erra é o ímpio. Não. Gostaria de falar de dois homens cristãos que amavam a Deus, mas que fizeram escolhas que prejudicaram esse texto, não o texto, mas esse texto na família deles. Em uma família, podia-se dizer isso com toda a convicção: eu me alegro e vou contar para o meu filho o que eu ouvi, o que eu soube e aquilo que eu estabeleci na minha vida, vou transmitir a expressão de vida a eles. A outra nem tanto. Continuo ainda nessa introdução falando o seguinte: isso é muito prático. Sempre, Igor, querido Igor, e Midian, querida Midian, estarão diante de nós dois grupos de escolha, sempre, que vai determinar se esse texto é verdade na sua vida, se as famílias importam, ou se é apenas uma falácia, uma declaração evangélica. Eu espero que não, que seja tudo verdade. Amém? O primeiro grupo de escolha que você e eu tem todos os dias diante de nós são escolhas pautadas em necessidade e oportunidade. O primeiro homem que quero falar é alguém que conduziu a sua casa, que decidiu, que escolheu com base em uma necessidade e uma oportunidade. O outro grupo de escolha são as escolhas tomadas com base na visão e no propósito. Isso vai ser determinante para você afirmar que famílias importam. Para você afirmar que você vai ter toda a autoridade e liberdade de recitar esses dois versículos tão fortes para gerações que virão atrás. Abra comigo a Bíblia em Gênesis capítulo 12 e vamos aplicar essa verdade às nossas vidas. Gênesis 12, versículo 1, vamos começar do versículo 1. O Senhor nos diz: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Temos aqui os dois irmãos, de quem vamos falar e por quem vamos fortalecer isso que nós estamos conversando hoje. Famílias importam. Abraão não precisa de apresentação, o pai da fé, de quem nós viemos, não por sangue, mas por fé. E Ló, segundo o próprio Pedro, justo, a quem Deus livrou de Sodoma e Gomorra. Isso está na segunda carta de Pedro. Então eu não vou falar de um Balaão e de Abraão. Eu não vou falar de Judas e de Jesus. Reforço isso de novo, para que você que me ouve, que é um discípulo sério, um discípulo que ama Jesus, esteja atento a qual é a base das suas escolhas, quais têm sido as referências e o fator motivador do que você tem escolhido para a sua vida, para a sua casa. O que você tem escolhido tem tido a necessidade e a oportunidade como fundamento? Ou as suas decisões estão pautadas na visão e propósito de Deus para a sua vida? Isso faz toda a diferença. Inicialmente no texto a gente já vê que Abraão é posto à prova. Porque Abraão morava num lugar seguro, a sua vida estava estabelecida em Ur dos Caldeus, tudo certinho. A gente conhece pelo texto que ele já tinha ali gados, fazendas, bois. E ele é chamado a sair da sua casa, da sua parentela, para uma terra que ele não conhecia. Abraão é chamado a quê, irmão? A viver por... vocês conhecem, vocês são um povo da fé. Abraão é chamado a viver por fé. Mas eu não quero falar de Abraão agora. Mas eu não posso deixar porque está aqui no texto. E logo no versículo 4 surge o personagem que eu quero começar falando nesses minutos iniciais. Ló, sobrinho de Abraão. E no versículo 4 me parece que ele sai sem nada, né? Olha o versículo 4. Assim partiu Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda de Abraão, que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Até aqui tranquilo. Estavam os dois tranquilos, saindo ali debaixo da palavra de Deus, Ló obedecendo ou acreditando em uma palavra que Deus havia dado a Abraão. Ele sai, abandona lá também seu pai e vai lá com Ló, com Abraão, para uma terra que Deus havia dado e que seria uma ação, humanamente falando, de sorte, espiritualmente falando, de certeza. Amém? Mas eles vão. Abraão já demonstra que pautar as suas decisões não em necessidade e oportunidade, mas Abraão demonstra logo que a sua decisão, a sua escolha estava pautado em visão, em propósito. Havia sido posto por Deus a Abraão uma promessa de bênção para a sua casa, e não só para a sua casa, mas para muitas famílias. E assim é você. Você não é uma bênção só para a sua casa, mas você é bênção para a sua vizinhança toda. Amém ou não? Amém. Mas o texto continua. Nos é dito no versículo 4, 7, veja comigo mais uma vez aí a continuação. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor. Quem edificou um altar ao Senhor, irmãos? Fale com força. Quem foi que edificou? Abraão, ou aqui ainda Abrão, né?
Versículo 8, continua falando de Abrão e diz: moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E o que é que Abrão faz de novo? Edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Abrão conduzia e tomava as suas decisões, você pode falar comigo, por visão e por propósito. E Ló está lá com ele, irmão. Só que Ló até aqui, pastor, não tinha direito de escolha. Ló aqui não tinha manifestado quais eram as suas premissas, ou quais eram as suas referências para se tomar a decisão. Ló estava indo junto. O que para Ló vinha de bênção era lucro. E a gente vai ver que quem anda com gente que anda por visão e propósito é abençoado. Amém ou não? Mesmo que ele não tenha esse coração, andou com gente que anda por meio de visão e propósito, vai ser abençoado. Então mesmo que você não tenha esse coração, eu te aconselho, procura quem anda por meio de visão e quem anda por meio de propósito, porque você vai ser abençoado. A continuação da história começa aí, continua no capítulo 13. E o texto nos diz o seguinte: subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha. E quem estava lá com ele? Quem estava lá com ele? Ló. Que beleza. Aí o texto continua: e Abrão, muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, onde ele havia construído um altar ao Senhor. Olha o versículo 4. Até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. Abrão invocou ali o nome do Senhor. Versículo 5, surge o nome de quem de novo? Olha ele de novo aí, rapaz. E também Ló, que ia com... Ó, meu conselho, anda com gente que tem visão. Tinha rebanhos e vacas e tendas. Saiu sem nada, agora o homem está abastado. O homem tem vaca, tem boi. Mas o texto continua. Olha o versículo 6. Olha o tamanho da bênção material que Deus deu. E Deus dá bênção material, viu, irmãos? Deixa eu guardar isso aqui. Nós não somos uma congregação, e falo isso como nós mesmo, porque nós somos um só, que super valoriza a prosperidade financeira. Ela pode vir e vem, mas ela não é tudo. Aqui a gente vai ver uma prova disso. Ló estava hiper abençoado a ponto da terra não caber os dois. Olha aí que beleza. O grande problema não é você ter recursos, são os recursos te terem. O grande problema não é você ter trabalho, é o trabalho te ter. Quando você tem um trabalho, você conduz o trabalho. Quando você tem recursos, você conduz os recursos. Quando eles te têm, aí o negócio muda. E o problema de Ló, que já adianto, andava por necessidade e por oportunidade. Você pode falar comigo? Ló andava como? Por as decisões de Ló eram baseadas em e oportunidade. Se atrapalhou. Vê comigo o versículo 6. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores de Ló. E os cananeus e os perezeus habitavam então na terra. 8. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos, não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, diz Abraão, irei para... E se escolheres a direita, irei para a esquerda.
Ouça o que eu vou lhe dizer. Você precisa escolher hoje para contar aos filhos amanhã. As suas escolhas hoje mesmo, decidem e revelam se a família importa ou não importa. Esteja certo de que esse dia vai chegar, se já não chegou para você. Que dia, Alain? O dia em que Deus vai permitir que uma porta abra-se na sua frente. E agora aconteceu exatamente isso com Ló. Até aqui, Ló ia no vácuo de Abraão. Abraão decidia adorar. Abraão decidia ir. Abraão decidiu ir no Egito. Abraão decidiu sair do Egito. Abraão decidiu. Agora Deus permitiu chegar o dia em que o coração de Ló se revelaria. O justo Ló se revelaria. E a pergunta e a oportunidade se abre na frente daquele irmão que já era abençoado. Isso é um perigo. Quando a gente esquece do passado, a gente não valoriza o presente. Quantos discípulos se perdem e deixam de importar-se com a família, porque esquece do que Deus já fez na sua vida até aqui. E começa a colocar os seus olhos nas aparentes necessidades. Começa a permitir que o seu coração fique seduzido pelas boas oportunidades. E esquece de que a escolha segura, a escolha que revela que família importa, a escolha que vai dar proteção e descanso para a família, a escolha que vai me dar autoridade para contar o que eu ouvi, o que aprendi aos meus filhos, é exatamente uma escolha pautada em visão e propósito. E que nem sempre parece ser a melhor. Pergunto a vocês, nesse caso aqui, quem tinha que escolher? Quem tinha que escolher? Por favor, igreja, quem tinha que escolher? Abraão. A promessa é dele. O risco foi dele. Mas Abraão não estava com a sua âncora segura nas vacas, nos bois e nos recursos financeiros. Abraão sabia que se ele fosse para a esquerda, ele só precisava de uma coisa: que Deus estivesse com ele. Se ele fosse para a direita, ele só precisava de uma coisa: que Deus estivesse com ele. Porque as decisões de Abraão, que se importava com sua casa, mesmo que falhasse, abre aspas, Abraão não foi perfeito, Abraão errou, Abraão equivocou-se, mas Abraão arrependeu-se e sempre que errou, arrumou a vida e disse: eu não vou andar com base em oportunidade e com base em necessidade. Eu vou andar com base em promessa. Eu vou andar com base em visão. Eu vou andar com base no propósito de Deus para a minha vida. Isso é segurança. Quem viu de fora, talvez os servos, deve ter dito: ih, rapaz, Abraão tá velhinho. Que besteira, tá deixando o Ló escolher, que bobagem. E Abraão estava seguro, descansado, não nas bênçãos, mas no abençoador. E Ló tem diante dele a oportunidade de revelar para nós se o que conduzia ele eram, qual é, irmãos? A gente pode decidir de que duas formas. Eu posso decidir, tomar minhas decisões com base na necessidade, ou com base olha Ló, rapaz, versículo 10. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. O que era como o jardim do Éden? Olha como é que está. Era como o jardim do Senhor. Eu ia perguntar: o que é o jardim do Senhor?
Eu já dei uma pesca poderosa, né? Que professor bom, né, rapaz? Guilherme e Tereza aí estão. Não farei isso na Ágape, viu? Olha que coisa interessante. Por que Deus nos dá essas informações? Levantou lá os seus olhos e viu toda a campina, e era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era... Como é que está o texto aí? Era... Não era o jardim do era. Parecia, mas não era. Mas era como? Era bonito. Para quem tem gado... Eu não quero piscina, eu quero uma campina boa para o meu gado comer, ficar forte. E Ló tomou, olha o versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Meu irmão, famílias importam? Famílias importam? Prove isso nas suas escolhas. Prove isso na escolha, por exemplo, de acordar cedo para vir para a escola bíblica dominical. Tenho conversado com alguns pais sobre isso. Aí tá lá, Guilherme, gente boa. Vou falar de você, Guilherme. Tá lá, Guilherme, dormindo, coitado, toda semana, tô coitadinho. 7 horas da manhã tá Guilherme. Aí mamãe e papai olham para Guilherme e dizem: não, deixa dormir. Ele necessita dormir. Domingo é a oportunidade dele descansar. Que perigo, irmão. Quando a faculdade chegar, o concurso público bater na porta, vai dormir 3 horas da manhã, vai trabalhar domingo a domingo, para entrar no estado, para a igreja não pode. Não decida por necessidade, pai. Não decida por oportunidade. Decida por visão. Opa, olha que eu não sou pentecostal. Ainda bem que é de plástico. Isso é sábio, rapaz. Irmãos, ou eu olho para o meu filho, e aqui abro aspas e falo com as mães. É o dia de vocês. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 4 e 5, diz Paulo: Timóteo, eu estou aqui com saudade de vocês, estou lembrado das suas lágrimas e estou ansioso em ver-te. E Timóteo, eu lembro da sua fé sem fingimento. Olha, ouça aqui, mãe, por favor. Que primeiro ouve, eu não caio não, mas tudo bem. Aqui. Que primeiro houve em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Ouça aqui, mãe. Ouça aqui o que eu vou dizer. Muita gente conhecia Timóteo. Muita gente conhecia Timóteo. Mas pouca gente certamente conhecia Eunice e Lóide. Deixa eu dizer uma coisa para você. Seu trabalho, mãe, é imprescindível na vida dos seus filhos. Deus deixou registrar na Bíblia que a fé não fingida que havia no coração de Timóteo não foi influência do apóstolo Paulo, foi influência da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. E eu pergunto para você, mamãe e vovó, qual é a herança que você está transmitindo para o seu filho? A sua cooperação, mamãe, não é apenas de botar comida na hora certa e de ter as percepções que nós pais não temos, mas é de marcar a vida desse seu filho. E alguém pode até não saber quem é irmã Luciana, Midian e tantas outras mamães, mas Deus saberá do tempo que você gastou com seu joelho no chão. Deus saberá da luta que você teve para que ele viesse para a escola dominical, para que ele não faltasse o evangelismo terça-feira. É isso, terça-feira? Quarta-feira, está todo mundo ligado, graças a Deus. O seu trabalho não é vão do Senhor, amém ou não? Não é vão no Senhor. É muito lindo cantarmos, e são tantas as virtudes de vocês. Vocês são especiais demais mesmo. Mulher demais, rapaz, mulher demais, né? Muito mais competente que a gente. Mas Jesus quis a gente como cabeça e excelentes cooperadoras do nosso lado. Nem acima
nem abaixo, do lado. Amém? A irmã ali, sabe, pediu, né? Esquecer de botar a congregação, a irmã soprou dali. Os irmãos, o povo senta, os irmãos sentam. Maravilha, a minha não está aqui, eu já estou incompleto. Mães, fiquem firmes naquilo que Deus tem chamado vocês para fazer, amém? Seus filhos são como flechas na mão de vocês. Não desistam de exercer e de tomar decisões com base em quê? Na visão e no propósito. Aqui Ló tomou a decisão com base na necessidade e na oportunidade. Veja comigo aí. Veja comigo. Versículo 11. E Ló escolheu para si as campinas do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Olha o 12. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina. Você pode ler comigo aí o final do 12, irmãos? E armou. Como é que é, pé? Mas no homem não é crente, pé? Mas pera aí, pastor. É a oportunidade da minha vida, pastor. Quem vai dar de comer ao meu filho, pastor? Tu tá doido, pastor? Promoção? Eu só vou ter que morar em outra cidade e não vou manter mais comunhão com os irmãos. Mas não tem problema nenhum, pastor. Irmão, pensa duas vezes no que você vai decidir. Olha que bobagem o justo Ló fez. Decidiu apartar-se do Senhor e mostrou o coração, que o coração dele estava mais voltado na oportunidade e na necessidade da sua casa do que no relacionamento com Deus. Sodoma, o que é que tinha em Sodoma, irmão? Você está com dúvida? Vamos ver o que é que Moisés conta para a gente aqui. Olha o versículo 3, olha lá o que tinha em Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Quem ama a família, se a família importa, você vai tomar decisões que aproximem a sua família de Deus e do seu reino, mesmo que para isso você tenha uma aparente perda. Porque Abraão teve uma aparente perda. Ló escolheu o melhor lado, mas Abraão escolheu Deus. E aí, você fica com o quê? Está me entendendo como é? É simples. E é todo dia, irmão. Estava falando aqui dessa questão tão simples de trazer ou não o filho para a escola dominical, levar o filho para... Ah, não, deixa ele em casa. Que não leva o seu filho. Ah, mas é a necessidade, ele está tão cansadinho. Rapaz, esses meninos são um trovão, rapaz. Ou você ensina eles a dar vida pelo reino de Deus, ou eles vão dar vida por mamon. Está me entendendo? Eu estou falando bobagem. É para sair, irmão. Você sai, mas sua mãe está ouvindo tudo aqui, viu? É para você tudo. Vocês estão me entendendo, irmãos? Toma uma decisão assim não. Não toma uma decisão. Ai, pastor, uma oportunidade. Uma porta se abriu. Porta de quem? Mas eu tenho que orar. Peraí, irmão, preciso orar, vamos lá. Tem coisa que está na cara. Mas a oportunidade é boa. Aí o pastor chega, irmão, tu está vendo ali, ó, Sodoma. Não, irmão, pastor, fique tranquilo que a minha cerca só vai chegar até aqui. Não vai até Sodoma. É verdade, irmão? Olha aí o capítulo 14, versículo 12 comigo. Também tomaram a Ló. Que o que, irmãos? Que o que, irmãos? Habitava em Sodoma, meu irmão. Tu tá me entendendo? Que bobagem. Ló preferiu decidir pela oportunidade. Ficou rico, Ló? Ficou. Riquíssimo. Mas vale a pena? Vale a pena, irmãos? Vale não, irmãos. Agora pensa Ló. Se Ló tivesse a oportunidade de viver Salmo 78, vai ter paz para contar isso para os filhos? É, meu filho, a não ser que fosse arrependido. E aqui eu quero falar com os pais, quero falar com as mães. Nós não somos perfeitos.
E não deixe o diabo botar no seu coração, porque você errou, porque você se equivocou em alguma decisão, que agora você perdeu a autoridade. A autoridade é andar na mentira. A autoridade é andar nas trevas. Aí você tem que ter vergonha. E ficar sobressaltado, porque na hora que ele quiser, ele joga na luz. Não porque ele quer luz, mas para te envergonhar. Mas se você errou, como Ló errou, e tomou uma decisão com base em oportunidade, em necessidade, e você viu que a sua família, ao invés de se aproximar do Altíssimo, está se distanciando de Deus e da igreja de Deus, se arrepende, arruma seu rumo, vira a direção e diz: agora a gente anda por visão, agora a gente anda por propósito, mas vai cair a renda, eu ando pela fé, mas a gente vai perder o aluguel, eu ando por Deus. Tem para onde correr, irmão? Todo dia você vai ter diante de você esses dois grupos: necessidade, oportunidade, visão e propósito. É todo dia ou não é, irmão? Então não tenha vergonha. Seja sincero com o seu filho, se ele já for grande, e diga: filhão, papai errou. Que discipulado. Papai escolheu com base na porta que parecia o Éden, mas papai está consertando a decisão dele. Doravante, daqui para frente, a gente não anda pelo que vê, pelo que sente, pelo que deseja. A gente anda por visão, por propósito. E aí acabou, meu irmão, acabou a condenação. E aquele seu filho vai ficar com um impacto que inclusive quando ele cair, ele vai dizer: dá para consertar, porque papai consertou. Eu vou consertar como o papai. Amém ou não amém? Então não terminou nada. Eu quero viver algo. É para viver hoje, é para mudar. E eu quero finalizar apontando alguns. Aqui até que horas, irmãos? Ai, que bênção. Porque prega ali 7h30, prega lá 8h30, prega lá 9. Aí eu estava aqui, eu não consegui comunicar, então 8 horas, oh, meu pai. Então pronto, que bom. Mas assim, irmãos, Ló já estava dentro de Sodoma. Capítulo 14, versículo 12. Se envolveu numa confusão. E Abrão teve que reunir os famosos 318. Famoso 318. Se esse 318 soubesse que ia ficar famoso assim, hein, irmão? Eita. Os 318 partiram para libertar Ló. Mas eu quero chamar a atenção lá no capítulo 19. Passe comigo para o capítulo 19, por favor. Que o Espírito Santo produza no seu coração esperança nessa noite, amém? Papai, mamãe, não subestime a força dos seus filhos. Maridos, não subestime a capacidade da sua esposa. Esposas, incentive a força do seu marido. Às vezes a gente, como esposa, né? Até porque está necessitando de uma ajuda em casa, não é verdade? Aí reunião de oração, reunião de evangelismo, por tomar uma decisão com base na necessidade, ela é legítima. A gente diz: você não vai para a reunião, se for para a reunião você não ama Jesus. A gente não sabe que está desmotivando o marido a estar na obra. Eu não estou falando que esse marido não vai arrumar a casa, não vai fazer o feijão, não vai fazer. Não, faça, marido. Porque Jesus fez muito mais por mim e por você que é noiva. Mas esposa, tome cuidado nos seus pedidos. Tenha sabedoria nas suas decisões. Vocês me entendem, irmãos? Decida por visão. Não decida por tradição da sua casa. A gente só sai daqui quando a casa tiver um brinco. Que negócio de casa brinco? Eu vou para reunião, casa brinco, casa argola, casa corrente. Eu vou de qualquer forma, irmão. Eu vou estar com a igreja, meu irmão. Não, porque na minha casa tem que ficar brilhando. Tem que estar brilhando no meu coração. Repito, quiser que a casa brilhe, não tem nenhum problema. O que é que você faz de 1h da manhã até 5? Não é verdade? Nenhum problema, irmão.
Só não para de orar. Agora não vamos começar a criar, sabe, escolhas pequenas e bobas mesmo, mas que vão minando o valor da família. Como assim, pastor? Mas a decisão é para ficar em família. Família segura não é família voltada para a família. Família segura é família segura em Deus. E família conectada com a igreja. Quando eu saio do todo, eu estou sozinho, e arranca seu braço para tu ver. Minha família é uma bênção, ligada ao corpo. Minha perna é forte como só, arranca ela e dá 10 minutos para ela, para tu ver ela granguenar. É igual a qualquer família. Esposas, maridos, incentivem as irmãs a estarem junto com outras irmãs. Vocês estão me entendendo, irmãos? Está lá Ló, feliz da vida, tomou a decisão, ricão, e era crente. Está em Sodoma, é meio atrapalhado lá em Sodoma. O texto vai dizer que ele estava meio atribulado, a zoação, som alto, sabe aquele negócio assim? Aquele som alto lá em Sodoma. Não podia fazer nada, ele escolheu ir para Sodoma. Fazer o quê, né? O problema é que o negócio estreitou para Sodoma, irmãos. E Deus manda o anjo lá. Olha que situação séria, irmãos. Olha aqui comigo, ó. Gênesis 19. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. E estava Ló assentado à porta de Sodoma. Agora está tranquilo, agora já faz parte, né? Quem só estava armando a tenda próximo, agora já estava até com a cadeirinha velhinho lá, ó, balançando a cadeira. Vendo o tempo passar. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto em terra. E disse: eis agora, meus senhores, entrai. E a gente conhece toda a história aqui. Versículo 4 diz: e antes que se deitassem, aqueles 2 anjos cercaram a casa, os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o mais velho, de todo o povo e de todos os bairros, os vizinhos de Ló. E chamaram Ló e disseram: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. O que é que eles queriam fazer com aqueles homens? Vocês sabem, não sabem? Vocês sabem? A palavra conhecer aqui, vocês sabem o que é, né? Relação sexual. Eles queriam estuprar aqueles homens. Olha que lugar Ló levou a casa dele em nome de uma oportunidade. E Deus abriu a porta. Não, nem toda a porta aberta é Deus que abriu. Jesus podia ter pensado muito bem que aquele anjo que apareceu lá, o capeta lá no deserto, foi o Deus. A Deus mandou para matar minha fome. Foi Deus nada. Nem só de pão viverá o homem. Nem toda a porta aberta é Deus que manda. Sim, Alan, como é que eu sei se é Deus ou não é Deus? Avalia, irmão. Você vai decidir por necessidade e oportunidade, ou você vai decidir por visão e propósito? A sua decisão aproxima a sua família de Jerusalém do céu, ou aproxima a sua família de Sodoma e Gomorra? Se aproxima de Sodoma e Gomorra, meu irmão, se não for para evangelizar, cai fora. É laço. Está aqui. Agora, olha o versículo 7. Olha a decisão de Ló, irmãos. Ló já estava com a sua cultura envolvida. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais nada, nenhum mal aos anjos. Olha a decisão de Ló. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora, vô-las darei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Olha que loucura! As más conversações corrompem os bons costumes. Ló era crente, mas Ló começou a andar com gente ímpia. Começou a fazer dos ímpios os seus amiguinhos de baba. É só baba, pastor. Baba terça, baba quarta, tá um babão, né? Daqui a pouco você está repetindo o que o povo do baba diz. Daqui a pouco você está faltando reunião congregacional para estar no baba. Tem problema com baba? Zero, vai babar, irmão. Agora não falta os encontros, porque o seu filho vai aprender com você. E quando você falar: filhinho, qual é o dominical? Ele vai dizer: babá, babá, babá.
Está entendendo, irmão? Porque conselho até é bom, mas o exemplo arrasta, é o que dizem por aí. Tem que ler Bibinha, filhinho, e você está lá, babaia, ó vitória. Seu filho não vê você uma vez com o joelho prostrado no chão, não jejua dia nenhum. Irmão, em nome de Jesus, mas pastor, eu estou com gastrite, ora para que Deus cure, meu irmão. Essa tua tenda vai passar. Mas marca seu filho, sua esposa, quem te cerca, com decisões baseadas na visão do céu e no propósito do céu. Se vai precisar debilitar o corpo, e aqui a gente tem um exemplo vivo disso, que pode falar mais do que qualquer um de nós, em nome de visão e propósito, faça. Porque a promessa para mim e você em 2 Coríntios é um edifício. Em 1 Coríntios 15 é um corpo incorruptível. Por isso, descanse. Ah, mas Deus não me curou. Não curou Timóteo também não, da dor no estômago. Eu ficaria confuso. Paulo, a sombra de Paulo curava o povo. E Paulo não conseguiu, por Deus, curar o estômago de Timóteo. Deus é faz no tempo dele e no modo dele. É ele que decide, é ele que faz. Ló oferece as filhas para serem estupradas. Que absurdo. É porque a gente passa por cima, né? A gente até não, mas é Ló, a gente dá uma passada assim por cima. Mas a cultura de Sodoma começou a entrar. Outra coisa aqui. Você quer que seu filho seja um médico? Não tem nenhum problema. Quer que ele seja um engenheiro? Sem nenhum problema. Mas por favor, antes que ele seja um discípulo, irmãos. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Tem pais tomando o tempo do filho. Eu não conheço ninguém, graças a Deus aqui, viu, irmão? Então falo com muita leveza aqui. E falaria em qualquer lugar, e falo lá no Doron também, porque eu estou falando da Escritura. Mas enchendo o filho de estudo. É curso de manhã, é curso de tarde, é informática, é inglês, é mandarim, é japonês, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Filho, aí no menino, na hora de dormir, vai ler a Bíblia, menina, a menina. Varão, o negócio é sério. Aí para o curso, para passar, aí chega, pastor, uma porta se abriu. O que foi, meu irmão? Uma multinacional chamou meu filho. Que bênção, que bênção, irmão. Mas e aí, pastor? Não, ele agora vai, só que ele vai ter que estudar de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até 8 horas. Vai ter que fazer uma graduação lá em Afeganistão. Mas é uma bênção, né, pastor? Abençoar a igreja, né, pastor? Amém. Aí o pastor chama, irmã, Deus falou comigo e abriu uma porta para seu filho ser missionário lá na África. Tá, pastor, a gente precisa orar, pastor. A gente precisa orar. Quando é para o reino, vamos orar. Quando é para aqui, foi Deus que falou. Comigo. Ló perdeu tudo. Tudo aquilo que Ló havia construído, com o suor e com o custo da consciência das suas filhas, Ló perdeu em um dia. Ló perdeu a sua esposa, porque estava profundamente apegada a Sodoma. A ordem foi: não olha para trás. Ela não aguentou. Era muita coisa para deixar para trás. Como é que está seu coração? Se amanhã explodir a perseguição e você tiver que viver de dar fé, tu negocia o 666? Eu não duvido que o 666 será algum símbolo na mão, algum sinal. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O 666 parece que não chegou ainda. Parece. Se chegou, me avisa aí para eu não receber ele. Mas o espírito do 666 já está aí. Tem lugares que você só consegue ter salário se você mentir. Tem lugares que você só fica no emprego se você for sensual. Isso é marca do 666, irmão. Então a gente precisa acostumar com a vida simples, generosa. Vai ficar tudo aí. Vai pegar fogo em tudo. Segunda-feira, vamos trabalhar? Vamos. Com toda a força. Para quê? Para povoar o reino de Deus. Tem que ser um profissional? Ótimo profissional. Mas pregar o evangelho deve ser
prioridade, porque nós não somos daqui. Lembra seu irmão? Fala assim: irmão, você não é daqui não. Logo, logo ele vai despontar nas nuvens e vem buscar você e eu, amém, irmãos? É, irmão! Então a minha decisão, tem gente decidindo, porque daqui a 10 anos eu vou estar. Irmão, 10 anos, você está 10 anos mesmo, irmão? Tu está confiando em 10 anos numa vida tranquila, sendo discípulo de Jesus nesse país? Tomara que ele me dê 50, mas na boa, eu estou me preparando para 5 no máximo. Vocês me entendem? Perdeu as fazendas, perdeu a esposa, perdeu as filhas, porque decidiu com base na oportunidade. Ló se importou com a família dele? Se importou com a família dele? Não! Se você perguntasse para ele, ele dizia: famílias importam. Mas as decisões de Ló não revelaram essa verdade. O final trágico, vocês lembram? E aí você percebe a cultura de Sodoma nas filhas de Ló. Ló foge, lembra disso? Para as montanhas. E as filhas que não estavam acostumadas a orar, resolveram um problema embebedando o pai e deitando com o pai. Irmão, uma família de crente. Uma decisão lá atrás. Uma deitou um dia, embebedou no outro dia, deitou no outro dia. Nascem 2 povos, os moabitas e amonitas, 2 povos inimigos de Israel, em nome de uma decisão pautada na oportunidade. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Amém, irmãos? Por favor, famílias importam. E ninguém nessa terra, no cosmo conhecido e não conhecido, ama mais a família do que o Criador da família, que é Deus. Por isso, meu amigo, na decisão, aproxima ele de Deus e da igreja de Deus. Se vai afastar de Deus e da igreja de Deus, irmão, pode ser ótimo, é laço. Termino pontualmente. Vamos comigo aí no texto de Gênesis, capítulo 13, versículo 14. Que diz assim: e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Você pode ler comigo essa frase? E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló. Você pode estar na boca da decisão que vai mudar a sua vida, para uma vida de triunfo, de vitória e de fé, ou para uma vida de aperto, de oportunidade e necessidade. Vamos ver o que Deus falou para Ló. Ló, levanta agora os teus olhos. A mesma coisa que Ló fez. E olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Por quê, irmão? O que é que Deus diz? Porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Versículo 17, o Senhor te diz nessa noite: levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento, na sua largura, porque disse Deus: a te darei. Decida por visão. Quem ama a família decide por visão. As oportunidades surgirão, e algumas delas será Deus mesmo que te vai estar enviando. E elas vão aparecer na sua frente e não vai haver dúvidas. Por quê, Alain? Porque elas vão te aproximar de Deus e vão te aproximar da igreja de Deus. Mas se em algum momento você tiver que ter uma aparente perda, tenha. E quando os dias passarem, vem comigo aqui, vocês verão Deus abençoando vocês grandemente,
porque o justo viverá da fé. Senhor Jesus, ajude-nos a escolher com base na visão, no projeto que o Senhor tem para as nossas casas. Nós somos falhos como pais e mães, como discípulos. Ajude-nos a não sermos movidos do nosso coração da sobriedade com base na aparência daquilo que nos se apresenta, com base no aperto financeiro, com base no aperto na saúde, porque o Senhor é aquele que cuida de nós. Ajude-nos, ajude-nos.